Olá, pessoal. Vamos dar início à gravação da aula da disciplina de avaliação e prescrição do exercício físico 2 da Faculdade de Viçosa. O conteúdo que nós vamos estudar agora é sobre exercício físico e cardiopatias. Esta aula ela deveria ser dada no dia 16 de junho, durante a gravação ao vivo das aulas, mas por problemas técnicos, né, de acesso à internet, ao programa que eu estava usando, nós trabalhamos com o Google Meet na FDV, não foi possível, então por isso estou aqui para poder gravar a aula, para poder disponibilizar o conteúdo, todos os alunos, né? E aí essa aula ela vai ser subida para o meu canal do YouTube e eu vou estar disponibilizando o link, então sejam todos bem-vindos, que possamos ter aí uma aula bem produtiva, com bastante questionamentos, informações sobre a incidência das doenças cardiovasculares e o principal, como que o exercício físico pode ser usado como uma ação profilática, uma ação não medicamentosa na prevenção e até mesmo no tratamento dessas doenças. É uma área muito importante, né, dentro da educação física, fazer com que o exercício físico possa ser usado no tratamento dessas doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas que têm maior prevalência na atualidade no mundo contemporâneo. Nós passamos por uma transição epidemiológica onde o número dessas doenças crônicas superou as doenças infecciosas por bactérias ou até mesmo por vírus. Apesar de estarmos vivendo aí um período de pandemia do novo coronavírus, a gente percebe, sabe que as doenças cardiovasculares ainda causam um número bem alto de óbitos e de pessoas que são adoecidas com algum tipo de doença no aparelho cardiovascular e cardiorrespiratório. Então é muito importante. E o movimento, a prática de atividade física, de exercício físico planejado, o combate ao sedentarismo é uma das principais ações protetoras no combate ao avanço dessas doenças cardiovasculares. Então, não nos faltam justificativa como profissionais, professores de educação física, estudarmos sobre esse assunto e, obviamente, quem um dia for trabalhar diretamente com esta população deve se especializar ainda mais, deve procurar saber os procedimentos, os protocolos, as formas de avaliação, os testes que devem ser feitos e a forma de organização do planejamento mais adequado para cada caso. Cada caso pode ter comorbidades, pode ter doenças conjuntas. Então, não existe, né, uma receita de bolo, não existe um protocolo certo, correto, existe aquele mais adequado a um caso clínico específico. E através do conteúdo que a gente está vendo aqui, é bem o início para despertar curiosidade, para despertar pensamento crítico e nos motivarmos a buscar maiores informações sobre este assunto que é tão importante dentro da saúde pública, dentro da educação de um modo geral. Então vamos lá, vou começar a compartilhar o material de aula com vocês. Esse material já foi disponibilizado, né, para os alunos, já foi enviado, né, pelo e-mail institucional, no grupo do WhatsApp. Porventura, quem não for aluno que assistir essa aula no canal do YouTube, entre em contato por gentileza que eu poderei estar disponibilizando o material. Então é um material inicial, né, de aula, para a gente poder ter essa análise, esse pensamento sobre a incidência das doenças e como o exercício físico pode ser planejado, tá? Então vamos à aula. Então vamos estender a página aqui. Vou acionar o pincel para a gente poder destacar alguns pontos importantes. E aí já me prontifico aqui a tentar ajudá-los, né, com qualquer questionamento, dúvidas, podem entrar em contato, né, no WhatsApp, por e-mail.
enfim, a gente vai trabalhando junto aí nesse conteúdo. Então, assim, uma informação, né? Primeiramente, a gente começa falando sobre a epidemiologia das doenças cardiovasculares. Elas são responsáveis pelo maior número de óbitos no Brasil. Se a gente pensar, praticamente um terço, né, dos óbitos que acontecem no Brasil são por algum fator relacionado ao tipo de doença cardiovascular. Isso é muita coisa, né? Então, assim, é a principal causa de morte. Então, vocês podem perguntar, mesmo com o coronavírus, ainda o cenário presente que a gente tem é que as doenças cardiovasculares matam muito mais. Obviamente, né, que uma das consequências, né, das ações do novo coronavírus é debilitar o sistema cardiorrespiratório cardiovascular. Então, a pessoa infectada pelo vírus pode vir a morrer por algum tipo de doença cardiovascular. Ainda não tem essa informação separada, tá? Mas, de um modo geral, com vírus ou sem vírus, as doenças cardiovasculares são aquelas que mais matam. E sem contar que são aquelas que aumentam consideravelmente o número de doentes que são tratados pelo sistema público de saúde. Então, se a gente pensar quanto não custa, né, o tratamento medicamentoso e cirúrgico de uma pessoa com doença cardiovascular. Já pararam para pensar? É muita coisa, é um valor absurdo. Enquanto isso, a prática de atividade física, de exercício físico, que deveria ser cada vez mais usado nos ambulatórios básicos de saúde, né, na política de assistência de saúde, na política básica, né, no atendimento primário da saúde, custaria muito menos, custaria muito menos. Além de ser uma valorização para a nossa área profissional, seria de muita valia para a população contar com o trabalho de profissionais de educação física para prevenir, né, a manifestação dessas doenças cardiovasculares. Então, assim, embora tenha sido visto uma recente redução na presença na causa de mortalidade das doenças cardiovasculares, né, ela tem um fator muito impacto, muito custo, né, com internação no país. Só uma observação aqui, dados de 2014, todas essas informações foram retiradas, né, de um artigo científico publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, uma revista boa, né, com dados nacionais, né, com informações nacionais, e também pelo Ministério da Saúde, dados de 2016. Em 2014, 10% das internações do Brasil foram causadas por doenças no aparelho circulatório, e um total dessas internações, né, 57,2% foram entre indivíduos de 60 anos ou mais. O que isso mostra para a gente? Que as doenças cardiovasculares, elas se manifestam nos períodos mais iniciais da vida. Por que períodos que eu estou falando no plural? Porque mesmo na adolescência, sem ser uma patologia congênita, né, que aí já vem desde do nascimento, mesmo a adolescência, devido à exposição aos fatores de risco que os adolescentes, isso eu falo de pessoas de 10 a 19 anos, ela já pode ter o início de um problema ali, de uma doença cardiometabólica. Essa doença ela pode se agravar durante a idade adulta, e aí as manifestações das complicações elas aparecem, né, de modo mais nítido na terceira idade, a partir dos 60 anos. Por isso que é importante, né, a prevenção desde o início, né, de idades mais jovens, esse trabalho de conscientização, de mudança no estilo de vida, porque vai evitar que essas doenças, né, se manifestem de modo mais agressivo com o passar da idade. Aí não tem jeito, né? Quando elas se manifestam, aí é tratamento medicamentoso, cirúrgico, para poder evitar o avanço, né, e futuras complicações. Então, assim, é bem importante a conscientização, né, e a prática, né, regular de atividade física, de mudança do estilo de vida. Eu acho que o grande achado, né, a grande informação hoje é nós falarmos de estilo de vida, e porque leva em consideração, além da prática de atividade física, né,
a diminuição do comportamento sedentário e a prática de uma alimentação, né, de hábitos alimentares saudáveis, né, e balanceados, equilibrados, com diminuição, né, de alimentos ultraprocessados, né, com um aumento da ingestão de fibras, enfim, né, atendendo às recomendações de todos os macro e micronutrientes. Então, assim, eu quero chamar a atenção aqui, não é para apavorar, causar terror, é só mesmo para contribuir com essa parte epidemiológica. Existe um site que se chama Cardiômetro, tá? E esse site, aqui está o layout dele, a informação que ele tem, ele vai atualizando constantemente, né, diariamente, o número de óbitos no Brasil de pessoas com doenças cardiovasculares. Essa aula ela foi preparada no dia 16 de junho, né, que é o dia oficial da disciplina de avaliação e prescrição 2. Então, só no dia 16, 182.951 pessoas no Brasil morreram com doenças cardiovasculares desde 1º de janeiro de 2020. Então, assim, se a gente... Até no próximo lâmina eu fiz uma comparação com o número de corona também na data do dia 16 de junho. Uma outra informação aqui, 383.961 pessoas, né, do total de mortes de doenças cardiovasculares em 2017. A perspectiva para esse ano de 2020 não é melhor. A perspectiva é que nesse ano 400.000 pessoas, aproximadamente no Brasil, venham a falecer por algum tipo de doença cardiovascular. E depois eu vou abrir o site, mas ele tem uma mensagem que é muito importante, né, sobre o cardiômetro, sobre esse site. Quem é que faz esse site? Pode ser fake news? Obviamente eu procurei saber, gente. Esse site é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então a gente respeita, né, e considera a veracidade dessas informações, tá? Então esse cardiômetro ele é um indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares no país, criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. As doenças cardiovasculares, né, afecções do coração e da circulação, representam a principal causa de mortes no Brasil, responsáveis por mais de 30% de óbitos registrados. São mais de 1.000 mortes por dia, cerca de 43 por hora, uma morte a cada 1 minuto e meio, 90 segundos. As doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos. Então, causa maior que todos os tipos de neoplasia, 2,3 vezes mais que todas as causas externas, acidentes e violência, 3 vezes mais que doenças respiratórias e 6,5 vezes mais que todas as infecções, incluindo a AIDS. Então, aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que, ao final deste ano, como eu falei, aproximadamente 400.000 cidadãos brasileiros morrerão de doenças do coração e circulação. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou postergadas, né, com cuidados preventivos e medidas terapêuticas, que nós vamos falar aqui ao final dessa aula. O alerta, a prevenção e o tratamento adequado dos fatores de risco e das doenças cardiovasculares podem reverter essa grave situação. Então, todo esse cenário que a gente está vendo aí, de certa forma assustador, mas eu acho que tem que ser visto com muita realidade, né? Principalmente para todos os discentes e docentes da área da saúde, isso pode ser removido, se caso nós, com o nosso trabalho, junto com as ações de políticas públicas, obviamente, conseguirmos cada vez mais conscientizar educadamente a sociedade de hábitos de vida saudáveis, né? Cada profissional fazendo a sua parte. Se a nossa é prescrever, incentivar, mostrar para as pessoas o quão importante é manter um estilo de vida ativo, com prática de exercício físico regular, orientado por um profissional, com certeza nós vamos contribuir muito para a diminuição desse cenário. E eu espero, em futuras aulas sobre esse assunto, apresentar dados estatísticos e epidemiológicos
muito diferente desses. Aqui, no dia 16, conforme eu falei, eu fiz um comparativo, né, até para a gente poder contextualizar o momento que nós estamos vivendo. Novamente, aqui não tive intenção nenhuma de assustar, de causar impacto devido ao número de mortes, de fazer sensacionalismo, mas também é visando uma interpretação consciente da situação. Então, assim, no dia 17 de junho, né, hoje é dia 18, desculpe eu confundi as datas aqui, 182 mil pessoas, 521 mortes por doença cardiovascular, e haviam, né, tristes, um valor, né, triste aí de 35.467 mortes por Covid-19. Assim, esses dados eu tirei aqui, né, até coloquei o print de onde eu observei. Eu peguei no site G1 do Globo, onde esses dados eles foram apurados por veículos, né, de imprensa que estão trabalhando em conjunto, né, devido aí ao problema com a divulgação dos dados do Ministério da Saúde. Então, Globo, UOL e Folha de São Paulo estão trabalhando junto, né, na captação dessas informações epidemiológicas sobre o novo coronavírus, junto às secretarias estaduais de saúde. Então, eu acredito que essas informações sejam mais reais, né? Apresenta um pouco mais a realidade da situação que estamos passando aí com essa pandemia. Então, assim, se a gente observar bem, é aproximadamente 4 vezes mais o número de mortes por Covid. Então, aqui eu gostaria de repetir, não dá para saber, né, quantas milhares de pessoas aqui que faleceram, dessas aqui que também tiveram Covid. Não dá para saber. Mas o que eu chamo a atenção, né, é que nesse período, né, o quanto que o isolamento é importante, é a forma populacional mais eficaz contra a manifestação do vírus, mas isso eu gostaria de chamar a atenção que não evita a manifestação de outras doenças que matam, que têm aí a letalidade muito maior, né, que é o caso das doenças cardiovasculares. Então, aqui eu chamo a atenção o seguinte, né, para as pessoas que estiverem em isolamento e que puderem fazer atividade física de modo isolado, seja em casa ou seja num ambiente público sem aglomeração de pessoas, que façam sim essa atividade. E só falando aqui sobre o aspecto de fazer atividade física com máscara, tem duas questões muito importantes. Depende muito da intensidade da atividade que você vai fazer. Então, se você vai fazer uma atividade leve, uma caminhada, uma bicicleta e pode usar máscara, use a máscara, né? Não vai ter tanto problema, até porque a máscara ela dificulta a entrada e a troca gasosa, mas isso vai acontecer. Por outro lado, se você vai fazer uma atividade de intensidade moderada, até uma atividade vigorosa, a recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde é que você tire a máscara para poder favorecer bem essa troca gasosa e aí atender essa demanda aí, né, da intensidade do exercício e do volume de oxigênio que vai ser consumido. Mas, obviamente, que seja um local adequado. Fora isso, não faça atividade em local que tenha pessoas, mesmo que tenha um conjunto de pessoas, aglomerações, não faça, tá? Não faça porque você vai estar colocando em risco. Mas se for possível, na sua própria casa, 60 minutos por dia, movimente-se, porque você vai estar ajudando a coibir a manifestação dessas doenças cardiovasculares. Então, vamos lá. A definição de cardiopatias. O que seria cardiopatias? É um termo, né, utilizado para definir e descrever todas as doenças do coração. E quando a gente fala do coração, o coração é um músculo, ele funciona como uma bomba, com as suas 4 cavidades, os 2 átrios e os 2 ventrículos. Tem 2 tipos de circulações, a circulação pequena e a sistêmica. A primeira é a circulação pulmonar, né, que acontece, né, átrio direito, ventrículo direito, pulmão, átrio esquerdo, e a circulação sistêmica, que acontece átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, corpo, coração. Então, a gente tem aí o coração funcionando, né, esse órgão super importante, que
demanda o coração, mas ele não trabalha sozinho. Então, as doenças cardiovasculares, as cardiopatias, né, são aquelas que acometem tanto o coração como os vasos. Então, a gente tem aí alguns tipos que a gente vai abordar aqui. Cardiopatia congênita, as doenças do miocárdio, que é o músculo do coração, infecção no coração, cardiopatia das válvulas e cardiopatia hipertensiva. Ao final, mais para frente eu destaco um pouco sobre a hipertensão, porque a hipertensão, além de ser uma doença, ela é uma das causas que agrava, né, todo tipo de doença cardiovascular, né? Então, assim, alguns termos importantes, né? Manifestações das doenças cardiovasculares, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Eu me baseei muito nele para preparar essa aula, as informações aqui, principalmente relacionadas com o exercício físico. Então, assim, síndromes coronarianas agudas, né? A sigla é DAC, DAC. A manifestação da doença arterial coronariana, né? Aliás, DAC é uma doença arterial coronariana, se apresenta como sintomas crescentes de angina peitoral, essa dor no peito, infarto do miocárdio, ou morte súbita, algo infelizmente aí que pode acontecer na prática esportiva. A maioria das mortes súbitas acontece com as pessoas praticando um tipo de atividade, uma atividade esportiva, de exercício físico. Doença cardiovascular, doenças que envolvam o coração e os vasos sanguíneos, inclui a hipertensão, a doença arterial coronariana, doença arterial periférica, inclui, mas não é limitada, a doença arterial aterosclerótica. Doença cerebrovascular, né, popularmente chamado de derrame, tem aí o AVC, o acidente vascular cerebral, o AVE, acidente vascular encefálico, quando tem interrupção, né, da circulação em todos os vasos que irrigam o cérebro, né, e também as partes adjacentes ali que fazem parte, né, do encéfalo, né, que é a ponte e o cerebelo. A doença arterial coronariana, doença das artérias do coração, em geral aterosclerótica, causada principalmente pela formação das placas de ateroma, os trombos, originados aí por uma dislipidemia, assunto que foi visto, né, o conteúdo anterior, a formação dessas placas, então o aumento do número das lipoproteínas de baixa densidade, de colesterol, de quilomicrons, né, e a formação desses trombos. A isquemia miocárdica, falta temporária do fluxo sanguíneo causado pelo entupimento de vasos que irrigam o músculo do coração. Então, o miocárdio, o músculo que envolve o coração, né? E aí, os ventrículos, né? Ele é responsáveis pelas sístoles. Se caso faltar circulação, as células musculares vão falecer, né? Vão necrosar e aí esse movimento ele não acontece, fica prejudicado a disseminação do sangue para os pulmões e para o corpo todo. Então essa falta aí de circulação no miocárdio, né? Causa falta de oxigênio e manifesta-se frequentemente com angina. Então, um dos indicativos dessa falta de oxigenação é a dor no peito. O infarto do miocárdio é lesão, morte do tecido muscular cardíaco. Então, dependendo, né, da quantidade de tecido que falecer, né, do músculo cardíaco, esse infarto ele pode ser, né, fulminante, né, a pessoa vem a óbito, mas dependendo, né, da porção que ele tomar, ela consegue ter uma nova chance, mas vai passar por um processo de reabilitação, muitas vezes muito delicado, né, com tratamento hospitalar para o resto da vida, além de uma terapia de atividade física, tanto no hospital quanto fora do hospital. Doença arterial periférica, doenças dos vasos sanguíneos arteriais fora do coração e do cérebro. Uma doença cardiovascular isquêmica. Vamos falar um pouquinho, né, das principais doenças que a gente viu aí.
Ele é um termo usado para definir, né, o estreitamento das artérias coronarianas, que leva o sangue rico em oxigênio para o coração. Então, tem aqui aterosclerose, placas de ateroma e distúrbios genéticos são fatores que causam, né, esse interrompimento da circulação sanguínea. Então, a gente tem aqui, né, o exemplo, né, da evolução da formação das placas de ateroma, como que acontece. As artérias, né, fisiologicamente, se a gente analisar, ela é um tipo, né, de vaso mais calibroso. Então, a parte aqui da artéria, ela tem uma parte íntima, uma parte média e uma parte externa. E aí, entre a túnica média e a externa, são depositados ali, né, as lipoproteínas de baixa densidade que vão acumulando, 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 até causar rompimento na parede, né, escamosa, na túnica íntima. E aí os macrófagos tentam inibir essa lesão e aí formam os trombos. E aí, com o passar do tempo, como fica, né, uma artéria completamente obstruída. Então, a gente vê aí, né, o infarto do miocárdio é diferente da doença isquêmica, né, sem infarto do miocárdio. É quando a lesão na artéria vai acontecendo, mas o fluxo sanguíneo não foi interrompido. O infarto do miocárdio é quando já houve, né, morte das células musculares devido à falta de oxigenação. Assim, a cardiopatia isquêmica é uma doença silenciosa. Geralmente, a primeira manifestação da doença é a morte súbita ou infarto agudo do miocárdio. Como eu disse, muitas vezes não tem uma segunda chance as pessoas que sofreram, né, com alguma evolução grave da doença isquêmica. Sem contar que em pessoas mais jovens, próximas de meia-idade, o coração não tem uma formação, né, de circulação periférica formada igual um idoso tem. Com o passar dos anos, né, a dificuldade, né, da diminuição do débito cardíaco, a diminuição do volume sistólico com o idoso, faz com que o coração, de modo defensivo, crie circulações periféricas. Sendo assim, se um vaso, né, for interrompido, tiver uma isquemia com o idoso, se caso o coração tiver ali a formação de vasos periféricos, ele pode evitar, né, que esse infarto seja mais agudo do que, por exemplo, uma pessoa mais jovem que tem uma circulação aí, que tem um estado fisiológico, vamos dizer assim, preservado. Então, o coração ainda não formou esses vasos periféricos. Então, quando há o rompimento de uma artéria do coração, é uma artéria importante, a falta de oxigênio vai ser bem considerável e a morte, né, de porção aí do miocárdio pode acontecer de modo mais alarmante e aí a morte súbita ser talvez até mais impactante, né, em pessoas de meia idade do que nos adultos, nos idosos, vamos dizer assim, que podem ter uma circulação periférica que evitem, né, essa morte repentina do miocárdio. Então, aqui eu trouxe um vídeo, né, para vocês assistirem sobre esse processo aterosclerótico. Eu confesso que não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio, mas aqui eu acho que só com a imagem dá para a gente ter uma noção de como que vai acontecendo, né, a formação dos trombos. Depois eu peço por gentileza para vocês, né, acessarem o link, né, que está aqui embaixo do YouTube, tá? Então, é uma visão dentro do vaso, né? Então, vamos acompanhar. Tem as lipoproteínas. Aí está aí o LDL, né, que é baixa densidade. Mas por que ele pode ir o HDL? Ele limpa, né, remove o LDL, colesterol, os triglicerídeos. Então, aqui está dizendo, né, como que são diferentes fatores. Ó, o acúmulo, ó, o colesterol entra. Então, esse é o estado inflamatório que causa, devido à entrada da LDL. Lembrando que o colesterol é um ácido, né? O LDL é um ácido graxo.
Então, assim, ó, a placa, se ela for estável e continuar crescendo, junto com a hipertensão, olha o que acontece. Dificulta a circulação e pode aumentar, né, a pressão. E quando essa placa ela se rompe, né, ele vai formar um coágulo. E aí o organismo tentando defender, mas acaba bloqueando. Então, um vídeo bem curtinho, mas bem importante. Olha esse segundo vídeo aqui, né? Eu quero que vocês chamem atenção, prestem atenção, como que o depósito, né, do LDL, do colesterol, do ácido graxo, ele acontece, como eu disse aqui anteriormente, entre as camadas da artéria. E importante, né, que foi dito no vídeo anterior, não sei se vocês escutaram, é o seguinte: existem duas formações de placas. Uma placa estável, que vai evoluindo com o tempo, e uma placa instável. O que é essa placa instável? À medida que o colesterol vai depositando dentro da artéria, ele vai aumentando, ele vai ficando exposto, ele vai ficando exposto. E a túnica íntima, ela é uma túnica escamosa, ela é mais frágil, ela pode se romper. Isso quer dizer que é uma placa instável. Quando essa placa instável ela se rompe, né, é como se tivesse um machucado dentro da artéria. E o que que o nosso corpo faz quando tem um machucado, que seja na nossa pele do lado de fora? É sangra, ele vai coagular, ele vai tentar com as plaquetas, né, que também estão no sangue, tem essa responsabilidade de coagulação para poder tampar a ferida. Só que quando esse processo acontece dentro da artéria, ela vai formando os trombos, né? Então vai tendo ali o aumento, né, do colesterol e de placas, né, para poder tampar essa figura, só essa lesão, na verdade. E aí, só que dentro do vaso, essas placas impedem a circulação e aí causam os trombos e a falta de circulação. Então prestem atenção. Essa aterosclerose, doença do coração. Olha como acontece o processo de bloqueio e a formação do trombo. É uma visão dentro do coração. Acho muito legal. Então, é a coronária, né? A artéria que irriga o. Então, aqui é a visão da coronária. Isso. Olha como é que ela é escamosa, ó. Então, é nesse espaço que o colesterol vai entrar, né? O colesterol de baixa densidade, tá? E o de densidade intermediária também. Aí, ó. A LDL ou o ácido graxo, ó. Olha onde elas vão depositando. Aqui, quando já tem um processo de depósito, ó. E a gordura entre a túnica média e a túnica interna. Essa é uma placa. Olha só, isso aqui é uma placa estável, tá? Aqui é caracterizado o aumento da pressão arterial, tá? Então, os hipertensos podem ter esse estado aqui. Quando rompe, a placa se torna instável. Olha o que o organismo faz, ó. Plaquetas, vai coagulando, fibras, fibrina, ó. Como se fosse um coágulo dentro do vaso. Então, olha aqui, são as células vermelhas, hemácias. Então, esse é o processo de aterosclerose, tá? É quando esse coágulo formado, né, a partir de um rompimento da túnica íntima, de uma placa instável, impede que o sangue, impede principalmente que as hemácias aqui de vermelho, o que tem nas hemácias, gente? O oxigênio, né? A hemoglobina carregando o oxigênio. E aí, se ela não passa, né, causa falta de irrigação, o músculo sem oxigênio não funciona, não tem contração e a célula muscular morre.
Então, esse é o processo aí mostrado dentro das artérias para poder ficar bem elucidado. Então, assim, o infarto agudo do miocárdio, a gente tem aqui, né, o momento, né, da evolução, né, das placas. Então, assim, refere-se à morte das células do músculo miocárdio devido à diminuição do suprimento sanguíneo. Então, assim, o que vai mostrar a gravidade do infarto, se ele é fulminante ou não, é a área do músculo cardíaco que foi necrosada, que foi morta devido à falta de oxigenação. Então, se essa área for uma área, né, que não impede, né, o funcionamento do coração, a pessoa, né, vai ter oportunidade de se tratar, né, desobstruir a circulação e, às vezes, ter uma vida bem próxima do normal. Agora, quando, né, dependendo, né, mesmo não vindo à morte, a pessoa tem que fazer um transplante de coração e aí, né, fica uma gravidade maior. Então, assim, a gravidade do infarto depende de quais fatores? Também é importante. A duração, cada tempo, cada segundo, cada minuto de uma pessoa com infarto sem levar o atendimento hospitalar é muito grave, porque a morte vai aumentando e aí a falta de oxigenação no coração e no corpo vai causando outros tipos de dano, né? A quantidade da massa, né, de miocárdio que formou, que se tornou isquêmica, demanda metabólica, né, do miocárdio durante a diminuição do fluxo, então são alguns fatores que mostram, né, a gravidade dessa duração aí da isquemia. Então, só para a gente poder mostrar aqui a evolução. Então, o início de uma área isquêmica, parte do coração que foi morta, a evolução, e aqui, ó, todo o ventrículo esquerdo comprometido. Então, dificilmente, quando acontece isso, existe uma segunda chance, né? Um infarto miocárdio leve, né, ou subendocárdio, né, não acomete toda a espessura. Então, é o que muitas vezes as pessoas chamam de princípio de infarto. Na verdade, esse termo fisiologicamente não existe. A pessoa teve um infarto, só que acometeu uma área menor, né, do músculo. Então, aí tem essa elevação que pode causar problema nas ondas, né, da circulação, visto que o músculo cardíaco, né, as células musculares, uma das suas principais características é a comunicação entre elas do sinal nervoso. Então, se essas células aqui estão mortas, ela não vai propagar o sinal nervoso que vem do nó do sino atrial. Então, o coração fica, como ele fica desfibrilado, ele tem arritmia, tá? Mesmo a pequena área pode causar essa arritmia devido à interrupção da propagação do sinal nervoso e aí causa problema nas ondas, né, nos segmentos T. Então, no eletrocardiograma, né, na interpretação do eletrocardiograma, consegue-se ter uma avaliação mais exata. Então, se tem problema de onda, pode saber que tem células ali do miocárdio que estão desfalecidas e não estão funcionando adequadamente. Então, doença isquêmica sem infarto do miocárdio é relacionado com as artérias coronárias que produzem uma luz inadequada, né? Assim, tem a placa, é uma placa estável, mas a circulação acontece. Algumas disfunções podem começar a aparecer: dor no peito, hipertensão arterial, cansaço. Então, são fatores aí que a gente já tem que ficar atento, né, para observar, que pode ser uma isquemia, já mais sem a manifestação ainda do infarto. Então, assim, anormalidades após déficit, né, de perfusão, disfunção diastólica no tecido miocárdico isquêmico. Então, assim, ele não vai estender para receber a quantidade de sangue necessária. Disfunção diastólica regional, diminuição da função ventricular global, alterações eletrocardiográficas no segmento ST da propagação das ondas, né, dos sinais nervosos, angina, que é a dor no peito, dano do miocárdio que evoluiu, né? Dano, né? Que aqui é dano, né? Dano do miocárdio que evoluiu para a necrose, que é quando há células mortas. Muitos dos princípios terapêuticos aplicados nos pacientes com infarto do miocárdio se aplicar a pacientes com síndrome isquêmica que não envolve um infarto do miocárdio. Então, agora a gente já começa
falar um pouco, né, das indicações, né, de atividade física, né, indicações e contraindicações para reabilitação cardíaca durante e após a internação. São algumas informações que foram tiradas aqui, né, do livro do American College, essa diretriz. Então, a gente observa aqui umas informações bem importantes para a gente poder ter assim, indicações, né, de atividade de reabilitação após a internação. Pós-infarto, né, medicamento estável, angina estável, seria cirurgia de enxerto bypass, né, para controlar a circulação, os batimentos, angioplastia, transplante cardíaco, cirurgia cardíaca valvar, doença arterial periférica, risco de doença arterial coronariana com diagnóstico diabetes mellitus, dislipidemia, risco. Outros pacientes que possam se beneficiar com exercício estrutural. Agora, e as contraindicações, né, para aí a reabilitação cardíaca durante e após a internação hospitalar? Então, assim, se a angina está instável, hipertensão não controlada, ou seja, está aí maior que 180, né, por 110, queda da pressão arterial ortostática, né, estenose aórtica significativa, arritmias, taquicardia, né, um batimento aí maior que 120 batimentos por minuto, insuficiência cardíaca, bloqueio atrioventricular, pericardite, né, inflamação do pericárdio ou miocardite, inflamação do miocárdio, tromboflenite aguda, doença sistêmica aguda ou febre. Existem outras, né, que deve observar. Então, assim, são essas contraindicações. Aqui a gente está falando, né, de pessoas que teve uma doença, teve atendimento hospitalar e depois quer usar um processo de reabilitação. Isso é algo mais específico, né? Mas só para a gente ter uma noção aqui de como tem que ter o cuidado. E aí, obviamente, que esse trabalho é em parceria com o médico, com o cardiologista, né? Seguir sempre as recomendações. Terapia para o infarto do miocárdio. Então, tem duas situações: quando não houve falência da bomba e quando houve falência da bomba, né? Que é o mecanismo propulsor ali da sístole. Agentes trombolíticos, né, angioplastia de resgate, beta-bloqueadores. Quando teve falência, apoio, né, inotrópico farmacológico, redução farmacológica da pós-carga. Terapia com exercício físico após o infarto. Tem fases, né, fases 1, 2 e 3. Então, assim, tem que ser um tratamento progressivo para poder o corpo condicionando, né? Então, é muito importante ter a noção dessa evolução. Então, a deambulação sistemática do paciente ainda no hospital, com monitoramento hemodinâmico e eletrocardiográfico, própria caminhada ali no corredor, né, do hospital. Um dos elementos primários dos programas de reabilitação é a vigilância para a nova isquemia, quando o nível de atividade do paciente volta ao normal. Então, tem que ficar acompanhando, faz atividade, vê a variação, né, no eletrocardiograma. Após a fase pós-hospitalação, se é fase 1, se o indivíduo sobreviver a essa fase, né, se não tiver complicações, passa para a fase 2. O objetivo da terapia muda ligeiramente, os cuidados se concentram no controle da isquemia residual ou arritmias, se caso o controle, né, dos batimentos, do cansaço, do coração, tratamento de fatores de risco que possam predispor o paciente a um novo infarto, né? Por exemplo, a mudança no hábito alimentar é um principal, né, junto com a prática rotineira de atividade física, teste de esforço com exercício antes do paciente receber a alta, exame de perfusão miocárdica, estudo da função ventricular. E aí, passando por essa fase, vem a fase 3, que aí já entra a prescrição de exercício, segue os princípios gerais observados na fase 2, com todo esse controle. Dentro desses limites, o paciente assintomático, sem isquemia e sinais de disfunção no ventrículo esquerdo devem ser adaptados a níveis mais elevados de intensidade de exercício físico, fazendo isso sempre com regularidade. Então, a gente tem aí um exemplo, né,
como que o Colégio Americano de Medicina do Esporte tem esse controle da carga. Eu trouxe esse exemplo para vocês. Então, assim, o que seria, então, um programa de exercício seguro, né, efetivo para a maioria dos pacientes com doença cardiovascular? Eu estou me atendo aqui, gente, a pessoas que já teve algum tipo de doença cardiovascular e está usando a atividade física como um processo terapêutico, tá? Por quê? Porque eu segui a linha que está no livro do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Obviamente que existe uma programação, um planejamento para atividade para as pessoas teoricamente saudáveis ou que tem algum tipo de fator de risco. Então, se a pessoa já é hipertensa, o programa de exercício é diferente. Aqui são pessoas que já tiveram a doença e estão aí no processo de reabilitação. O programa de exercício é seguro e efetivo para a maioria dos pacientes com doença cardiovascular, principalmente se ele for supervisionado por uma equipe multiprofissional. Entretanto, todos os pacientes devem ser estratificados com base em seu risco de sofrer alguma cardiopatia durante a realização dos exercícios. Então, muito cuidado com a reincidência de novos episódios de doença cardiovascular, porque o sistema já vai estar fragilizado. Então, por isso que a avaliação rotineira do risco imposto pelo exercício deve ser realizada antes, durante e após cada sessão de reabilitação ou conforme for considerado adequado pela equipe qualificada e deve incluir, ou seja, o que deve ser observado antes, durante e depois da prática de atividade física. A frequência cardíaca, ter uma avaliação ali da frequência cardíaca de repouso, observar se ela tem uma variação ali de 20 a 30 batimentos, suspeitar quando a frequência cardíaca já se aproxima de 120 batimentos por minuto, o controle da pressão arterial, focar aí principalmente na pressão arterial diastólica, né, ver se ela já passou de 100 milímetros de Hg, o peso corporal por semana, né? Além disso, eu chamo a atenção pelo percentual de gordura, é muito importante a gente ter esse controle, porque muitas vezes as pessoas que têm essa doença têm um percentual de gordura elevado, né? E esse acúmulo de gordura na região central do corpo é um dos principais fatores para dislipidemias, as disfunções metabólicas, hipertensão. Então, verificar sintomas ou evidências de alterações do estado clínico que não estejam necessariamente relacionados com a atividade. Por exemplo, dispneia durante o repouso, né? Se a pessoa sente dificuldade de respirar sem fazer atividade que tem algum esforço, tontura, palpitações, pulso irregular, desconforto no peito, sintomas e evidências de intolerância ao exercício, alterações nos medicamentos e adesão ao regime medicamentoso prescrito, consideração da vigilância eletrocardiográfica, de consistir em monitoramento telemétrico ou com fios e monitoramento para uma olhada rápida, utilizando pás desfibriladoras ou tiras de ritmo periódico, dependendo do estado de risco do paciente e da necessidade de detecção precisa do ritmo. Então, é uma avaliação constante do eletrocardiograma do paciente, né? Obviamente que aí nem todos têm possibilidade de fazer, então a gente tem mais atenção nos primeiros sinais aí dentro do ambiente de trabalho, das academias. Sem contar que pacientes com reabilitação, geralmente eles devem ser encaminhados para atendimentos específicos. Por exemplo, aqui em Viçosa tinha o Hiperdia, né, um programa específico para a reabilitação. Acredito que os núcleos, né, de atendimento à família, né, os NAFs, eles também tenham, sim, são atendimentos específicos, porque é uma população que tem aí, né, debilitações, né, cardiovasculares, que aí então a prática deve ser bem específica e bem acompanhada. Assim, princípios e prescrição do exercício. A base, né, de prescrição do exercício físico consiste em impor um desafio que seja suficiente, né, sem provocar alterações da fisiologia e aumentar o risco da reincidência das doenças cardiovasculares. Então, deve-se evitar a maioria dos possíveis efeitos colaterais do exercício, como, por exemplo, alteração rápida da frequência e da pressão arterial, dificuldade da captação do consumo de oxigênio,
para aqueles, principalmente para as pessoas que têm aí uma isquemia, e que pode ser aí, pode ser até estimulada devido ao esforço. O objetivo da prescrição é conseguir, né, os efeitos desejados, ao mesmo tempo que são evitados os efeitos colaterais. Então, uma evolução contínua, respeitando os limites e com base sempre, né, na frequência, na intensidade, no tempo e da modalidade. Em termos da frequência semanal, para esses pacientes, quanto mais dias eles puderem fazer um tipo de exercício que vai ajudar no mecanismo cardiovascular, melhor. O controle da intensidade ele deve ser assim muito o profissional deve ficar muito atento na evolução, né, na mudança, tanto para mais quanto para menos, para fazer com que o trabalho seja eficiente, o tempo e variar os tipos de modalidade que possa agregar tanto a eficiência do trabalho quanto também a vontade da pessoa ficar fisicamente ativa. Então, a frequência varia de maneira bastante drástica durante a evolução do tempo, né? Então, assim, na fase 1, pode ser realizado de 2 a 3 vezes ao dia com baixa intensidade, até mesmo o período inicial, após alta hospitalar. Recomenda-se que o indivíduo ande, né, com baixa intensidade por curtos períodos de tempo. O objetivo é prevenir o descondicionamento induzido pelo repouso hospitalar, evitar também escárias, né, devido a muito tempo deitado, 3 a 4 vezes por semana após a alta hospitalar. Na fase 2, deve-se diminuir a frequência do exercício por dia. Então, na fase 1, mais exercício durante o dia, depois diminui na quantidade, para tornar possível uma sessão de treino mais prolongada, de 3 a 5 vezes por semana, durante o transcorrer de várias semanas, e de acordo com a evolução do paciente, deve-se prosseguir com a reabilitação. E sobre a intensidade, é menos importante do que a frequência na fase hospitalar e pós-hospitalar, abaixo de 50% da capacidade máxima de realizar o exercício. Então, tem aí vários testes indiretos, né, de consumo de VO2, que pode ser feito, né, através de caminhadas, logicamente sob liberação médica. Então, ter uma noção desses 50% aí do VO2 máximo. Frequência cardíaca de 20 batimentos para cima do repouso é o limite. Então, faça uma avaliação do repouso e verifica aí se tem uma alteração de 20 batimentos para cima ou 30. A escala de Borg de 10 a 12, lembrando que essa escala vai até 20, né, com uma intensidade máxima. 6 a 12 semanas pós-alta hospitalar, objetivando-se recuperar a capacidade funcional do indivíduo. Exercício depois, né, com 60 a 70% do VO2, a escala de Borg já sobe de 12 para 14, com 60 a 70% da frequência cardíaca máxima. Então, assim, essa frequência cardíaca máxima, né, ela não deve ser levada em consideração. O que deve ser levado em consideração é a frequência cardíaca de treino, de trabalho, algo que a gente fez no início da atividade. Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha com um percentual em cima da frequência cardíaca de reserva. A frequência cardíaca de reserva é essa conta aqui, ó, a frequência máxima menos a frequência cardíaca de repouso. Aí você acha o percentual dela, por exemplo, você acha 60% da frequência cardíaca de reserva e soma com a frequência cardíaca de repouso. Então, na questão aqui do controle da carga, que deve ser feito principalmente com o paciente, né, é em cima da frequência cardíaca de trabalho, tá? Então, novamente, acha a frequência de reserva, que é a máxima menos a de repouso, e soma com a frequência de repouso, você vai ter aí a zona de treinamento, a zona de trabalho. Com o passar do tempo e com a condição do paciente, atividades mais intensas podem ser desenvolvidas, né? E o desejo de retornar às atividades atléticas com nível mais racional, né? Então, assim, a gente pode pensar nisso, racional, de forma recreativa também, é o ideal. A duração. Na fase hospitalar, a gente tem aí
5 minutos, né, de deambulação, devido a esse curto espaço de tempo. Por isso que na fase 1 acaba se fazendo mais atividades físicas ao longo do dia, porque é muito rápido. Na fase 2, a fase 2 e 3, tá? Há uma duração varia de 5 a 10 minutos até chegar a 40 a 60 minutos, dependendo da evolução. Em etapas mais avançadas da reabilitação, a duração vai depender do tempo e o que o paciente dispõe. Então, modalidade de exercício, os tipos, né? Na fase 1, exercício aeróbio em estado estável, o equilíbrio dinâmico, só o fato de sustentar o peso do corpo de pé vai ser um tipo de exercício. Fase mais estável, fase 2, exercício aeróbio em estado estável, equilíbrio dinâmico, com inclusão de exercício com membros superiores, nada que cause aí, né, uma manobra de valsalva, esforço, lembrando que os exercícios com membros superiores, eles aumentam mais a pressão do que com os membros inferiores. Na fase 3, não havendo evidências isquêmicas e instabilidade hemodinâmica durante o exercício aeróbico e estado estável, o treinamento intervalado pode ser usado com bons resultados. Aí a gente fala um pouquinho agora da insuficiência cardíaca crônica. A insuficiência cardíaca crônica, ela é uma patologia relacionada à incapacidade do coração bombear o sangue suficientemente para atender as demandas metabólicas. A gente sabe que o débito cardíaco, né, a relação entre o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, essa insuficiência ela pode ser causada por um problema nas válvulas, ela pode ser causada por algum mecanismo, né, que ejeta o sangue, e ela pode ser causada também por problemas na diástole, né? O sangue não consegue passar grande quantidade para os ventrículos. Então, assim, a fisiopatologia da insuficiência cardíaca crônica agudamente manifesta-se após o infarto, pelo fato de alguma parte do miocárdio ter sido necrosada, descompensação clínica secundária ou outro tipo de dano sofrido pelo miocárdio, sobrecarga crônica de pressão. Essa enfermidade é capaz de limitar a vida com um declínio funcional progressivo e altas taxas de mortalidade, porque ela causa falta de ar, fadiga, falta de ar e fadiga geral. Então a pessoa não consegue fazer uma atividade simples, como subir escada com poucos degraus. Limitação na capacidade de realizar exercício relaciona com alterações na hemodinâmica central, na distribuição das circulações pequenas e sistêmicas, alterações na função pulmonar, né, dificulta a permuta gasosa, a oxigenação do sangue e a liberação de CO2, disfunção na musculatura esquelética, porque vai haver menor ejeção sanguínea, menor captação de oxigênio. Então, abordagem terapêutica à insuficiência cardíaca crônica. Então, tem a terapia medicamentosa, tem os inibidores de ECA, né, da liberação de hormônios, né, que estão relacionados lá à angiotensina, hormônios que são liberados, né, pelo córtex da glândula adrenal, que vai fazer o rim liberar tipo de angiotensina que causa aumento, né, da pressão arterial naturalmente. Então, tem os inibidores desses hormônios, beta-bloqueadores, digoxínica e diuréticos para poder aliviar a pressão. Terapia com exercício físico aeróbio resistido. Então, a gente percebe aí, né, os dois tipos de exercício, sendo que a combinação destes pode ter resultados mais consideráveis também na terapia de pessoas com insuficiência cardíaca crônica. Mas o treinamento físico aeróbio, né, abordagem mais usadas com pacientes, né, com insuficiência cardíaca crônica. A intensidade vai a 40 a 80% do VO2 máximo, 40 a 80% da frequência cardíaca de reserva, ou seja, da frequência cardíaca de trabalho, cada sessão girando em torno de 20 a 60 minutos e de 3 a 5 vezes por semana. O que os exercícios aeróbios têm de benefício? Aumenta o VO2, aumenta o débito cardíaco devido ao aumento da frequência cardíaca máxima, diminuição dos tônus simpáticos, né, da ativação aí do sistema nervoso simpático, que são ativadores, diminuição da resistência vascular periférica,
diferença arteriovenosa de O2, volume sistólico máximo, né, que é o volume de ejeção, quanto que o ventrículo esquerdo ejeta, né, de sangue para o corpo. Maior densidade mitocondrial, essa é uma capacidade, né, que o exercício aeróbico tem, aumenta o número de mitocôndrias dentro da fibra muscular, melhora a eficiência ventilatória. Então, assim, tem uma melhor qualidade de vida, né, das pessoas que têm essa insuficiência. O treinamento resistido, por que ele é importante? Deve ser considerado um tratamento potencialmente benéfico para os pacientes com insuficiência. Utilização de um único grupo muscular produz uma menor demanda imposta ao coração. Então, assim, os exercícios monoarticulares, ele vai favorecer, né, essa distribuição. Benefícios do tratamento resistido: o aumento na força, sem contar que o aumento, né, da hipertrofia muscular aumenta também a captação de oxigênio, bem como o uso, né, de gorduras como fonte de energia. Aí aumento da oxidação dos músculos, diminuição do lactato durante o exercício submáximo. E aí não tem evidências que tem esse tratamento, né, nos agravos, né, por exemplo, que o exercício de força vai causar agravos na insuficiência. Assim, se for feito de forma errada, sim, por exemplo, for feito sem orientação, for feito com valores bem próximos à resistência máxima, for feito com intensidade, com manobra de valsalva, aí sim, mas se for feito de forma adequada, causa bastante benefício. Então, assim, e o treinamento concorrente, né, que é aquilo que a gente discutiu na última aula, ele deve ser usado. É quando você faz a variação, né, trabalha o exercício aeróbio, trabalha o exercício resistido. Tá? Características, né, do programa de reabilitação cardiovascular e condicionamento físico do INCOR, que é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, tem aí um aquecimento de 5 a 10 minutos, exercício envolvendo grandes grupos musculares, realizados com intensidade progressiva. Então, pode ser um ciclo ergômetro, uma caminhada, alguma atividade geral. O aquecimento é importante. A parte principal, o aeróbia, 30 minutos, exercício em ciclo ergômetro, corrida e caminhada. Ginástica localizada, 15 minutos, visando objetivos específicos. 5 minutos, exercício, alongamento, relaxamento. Tá? Então, assim, num tratamento concorrente, nesses 15 minutos aqui, podem ser também de exercícios resistidos, né? Então, realizados reavaliação após 3 meses e por fim do semestre. Então, aqui uma variação, né, de progresso de exercício utilizando protocolos intermitentes, onde tem a variação, né, das intensidades. Então, a gente tem aqui duas situações para indivíduos que têm a capacidade funcional maior que 4 MET. Só para lembrar, 1 MET é 3,5 ml de O2, né, por quilo por minuto. Então, maior que 4 MET, você multiplica, né, 4 vezes 3,5, você vai ter aqui um valor, né, de 14, e aí 14 vezes a massa corporal, você consegue ter uma avaliação aí do VO2. Então, assim, a capacidade funcional a maior 4 metros é quando a pessoa já tem um certo condicionamento físico, vamos dizer assim. Então, como que é a variação? Ó, primeira, segunda semana, 50 da capacidade funcional, né, do VO2 máximo, tempo total de 15 a 20, período de exercício, tempo total de exercício, minuto, né? Então 15 a 20, período de exercício 3 a 10, período de repouso 2 a 5 minutos, quantidade de período de exercício e repouso 3 a 4. Então, depois da segunda semana, tem uma progressão, na terceira e na quarta. A intensidade já sobe para 60, 70% do VO2 máximo. O tempo também da atividade, né, já sobe também. O período de exercício também se eleva. O período de repouso ele passa a ser opcional, com menor quantidade de período de exercício e repouso. Isso muda quando a capacidade funcional ela é menor que 4 metros, né? Então a gente já percebe aí que a frequência cardíaca, a capacidade funcional já inicia com 40, 50%, o tempo é de 10 a 20, 3 a 7 o período de exercício, o período de repouso é maior,
assim como a quantidade de repouso é de 3 a 4. E aí na progressão, já tem aqui, agora na segunda etapa, já se assemelha com a primeira fase, né, de quem está aí melhor condicionado, né, esses resultados já são iguais, parecidos até, e assim, e aqui a partir da quinta semana já tem uma evolução, podendo chegar à intensidade de treino a 60%, 70%, o tempo de 25 a 40 minutos, né? E aí diminuindo o período de repouso, a quantidade de período de exercício por repouso, tá? Então assim, ter esse controle, essa noção da evolução. Assim, recomendações, né, para pacientes internados com algum tipo de doença cardiovascular, segundo a recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, a frequência, mobilização entre 2 a 4 vezes por dia, vai de acordo com aquilo que nós dissemos aqui no início, durante os 3 primeiros dias de internação. O tempo começa com sessões de caminhada intermitente, com duração de 3 a 5 minutos, conforme for tolerado, o aumento progressivo na duração e sessões de exercício, período de descanso, né? Pode, né, que continua quando a duração continua do exercício alcançar 10 a 15 minutos. Aumente a intensidade conforme for tolerado, dentro dos limites recomendados, né, da percepção subjetiva de esforço e frequência cardíaca. Aqui só retomando, a percepção ali não chegar próxima de 10 e a frequência cardíaca que seja, né, no máximo 20 minutos, 20 batimentos mais que o repouso. Intensidade. A frequência cardíaca durante o repouso na posição sentada ou de pé, mais 20 batimentos para pacientes com infarto do miocárdio e mais 30 batimentos para pacientes se recuperando de cirurgia cardíaca, sendo que o limite não deve ser maior, deve ser igual ou maior que 120 batimentos por minuto. E aí a percepção subjetiva de esforço, como eu falei, menor que 13, né, em uma escala que vai de 6 a 20, conforme eu já tinha falado anteriormente. Então, assim, o principal tipo de atividade, né, a caminhada, tem que ser uma caminhada lenta ou repouso completo de acordo com o critério do paciente, com duração menor do que a sessão de exercício. Tente alcançar uma taxa de exercício de descanso, né? 2 para 1, tá? A cada 2 minutos, 1 minuto de descanso. E agora um pouco sobre a hipertensão arterial, porque é algo bem comum, né, que está bem relacionado com a manifestação das doenças cardiovasculares. Muitos homens, mulheres, né, adultos já têm a manifestação da hipertensão arterial. Então, assim, fisiologicamente, a hipertensão se caracteriza por determinar elevado índice de morbidez, principalmente devido ao desenvolvimento mais acelerado da aterosclerose. Então, assim, qual que é a diferença? A aterosclerose quando já tem danos na artéria. Então, assim, o acúmulo quando tem uma placa instável, tá? Quando tem uma placa estável, ainda não, o trombo não foi formado, né? Há o acúmulo de gordura na artéria. Então, nesse momento, né, a hipertensão já pode se manifestar. Então, o aumento do consumo do oxigênio pelo miocárdio e repouso e as mudanças celulares no coração e os vasos sanguíneos das pessoas portadoras dessa doença. Tabela da classificação, só para a gente ver aqui rapidamente, o valor ótimo, né, é menor que 120 por 80. Então, assim, o ideal é que seja abaixo disso. Então, esse valor é recomendado. 130 a 85 é considerado limítrofe, né? Algumas denominações aí normal, essa classificação está até antiga. Normal alto 130 a 40, quando chega a 90 a diastólica. E a hipertensão, estágio 1, 140 a 159, né? A sistólica, 90 a 99 a diastólica. 2, 160 a 179. E 3, grave, né? 180 a 209. E a estágio muito grave, quando as pessoas já têm aí crise hipertensivas, né? Que já tem a diastólica aí acima de 18, já é considerado uma síndrome hipertensiva. E também fico olhando aqui os valores, né, da diastólica, quando ela passa de 110. E tem os tipos, né, idiopática ou essencial, sistólica isolada, limítrofe,
maligna, acelerada, urgente ou emergencial, lábil ou intermitente, hipertensão secundária, é quando ela é causada devido a outros fatores que se manifestaram. Então, assim, classes principais drogas, né, que os hipotensoras, né, quais são e o que, que elas podem causar, só para a gente ter uma noção rápida aqui. Os diuréticos, ela tem a ação principal, perda renal de sal e água. Ela pode causar hipocalemia, que é a perda excessiva de potássio. Então, o potássio, ela é muito importante aí no controle, né, eletrolítico, né, do organismo, das reações que acontecem, então tem que ter atenção ao excesso. Beta-bloqueadores, débito cardíaco reduzido, os efeitos colaterais, VO2 máximo reduzido, fadiga. Alfa-bloqueadores, vasodilatação reduzida, resistência vascular, então causa hipotensão. Bloqueadores de cálcio, vasodilatação reduzida, resistência vascular, taquicardia, câimbras são consequências, né? Vasodilatadores, vasodilatação, reduzida resistência vascular, então pode causar taquicardia reflexa. Inibidores de enzima conversora, né, IECA, inibição da renina-angiotensina, que são os hormônios liberados, né, pela glândula adrenal e pelos rins, né, aldosterona, vasodilatação, vai causar hipotensão excessiva como efeito colateral. Então, isso aqui é importante, porque caso vocês trabalharem com algum indivíduo que seja hipertenso, e você, né, obviamente, na anamnese, saber do medicamento, você pode ter uma noção aqui da principal ação e dos possíveis efeitos colaterais no exercício, tá? Para isso já dar uma segurança, né, uma informação extra para montar o planejamento. Então, os fatores de risco da hipertensão arterial, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e alguns órgãos internacionais que trabalham com as diretrizes. É recomendável não examinar somente a medida da pressão sanguínea para o diagnóstico de hipertensão, mas também observar outros fatores de risco, como, por exemplo, a idade, o sexo, o sedentarismo, a obesidade, o histórico familiar, o tabagismo, o colesterol, o estresse e a atividade laboral, que abordaremos. A gente vai falar desses fatores mais à frente. Antes disso, só algumas considerações, né, de acordo com D'Artagnan Pinto Guedes, né, e a esposa dele, junto com outros pesquisadores, lá na década de 90 já falavam, já abordavam isso, que os mecanismos responsáveis pelo efeito protetor do exercício físico, as doenças cardiovasculares, ainda não estão totalmente esclarecidos, porém pode-se especular que sejam entre outros seguintes: maior eficiência do coração como bomba mediante aumento do volume cardíaco e da função ventricular, né? Melhor função hemodinâmica do coração, aumento da capacidade de absorção e utilização do oxigênio, fazendo com que o trabalho orgânico diante da demanda possa ser realizado de forma mais econômica, ou seja, o funcionamento hemodinâmico e a capacidade de reserva metabólica são maiores. Então, assim, quer dizer que o coração trabalha com maior eficiência. A cada sístole, a cada diástole, o coração consegue ejetar mais sangue e absorver mais sangue. Então, ele não diminui o seu trabalho, ele é mais eficiente, né? E esse sangue que vai ser ejetado, a quantidade de oxigênio que vai ser captada pelas células vai ser maior. Então, principalmente pelas células musculares, que você pode otimizá-las, a gente pode trabalhar, né, causando hipertrofia, melhor funcionamento do músculo esquelético, vai exigir maior consumo de oxigênio, maior densidade mitocondrial, e assim aumenta a capacidade, né, cardiorrespiratória. Diminuição dos níveis de gordura do sangue, de açúcares, né, maior proteção contra acidentes vasculares, aceleração da aterosclerose coronariana, né? O sangue de uma pessoa sedentária com alimentação inadequada tem maior chance de ser, né, ricos com as lipoproteínas de baixa densidade, de densidade intermediária, de colesterol, que vai causar danos, sem contar que a prática de exercício físico ela vai ajudar no aumento, né, junto com a alimentação aí de óleos poliinsaturados na formação de HDL. Ainda, né,
Pode causar redução da coagulabilidade sanguínea devido à lesão que é causada, né, pelas lipoproteínas, igual nós vimos no vídeo, formação de plaquetas, né, formação de coágulos, o estreitamento e endurecimento prematuro das artérias coronarianas. Atividade física sistemática, bem organizada, atua sobre vários fatores de risco e mesmo exercícios regulares de baixa intensidade são capazes, por exemplo, de reduzir a pressão sistólica e diastólica de hipertenso, bem como, né, de maneira direta, de elevar o limiar para arritmias graves decorrentes de isquemia. Então, assim, com relação ao exercício, o pouco é melhor que nada, né? As pessoas devem pensar, né, numa pirâmide, né, do exercício físico, sendo que a base da pirâmide deve ser as atividades que demandam maior gasto de energia, as atividades na posição de pé, que isso possa fazer parte do dia a dia das pessoas, né, maior tempo. Depois tem a prática de exercícios leves e moderados, né, com exercícios aí rotineiros, caminhadas, deslocamentos, exercícios físicos regulares. Depois uma parte no topo da pirâmide, os exercícios mais intensos, né, as atividades aí que envolvem exercícios de flexibilidade, enfim, diferentes tipos de exercícios, tá? Então a gente pensar nessa mudança, né, do estilo de vida para poder diminuir as chances dessas doenças. Agora, por fim, para a gente fechar a nossa aula, a gente fala um pouco das prevenções, dos principais fatores de risco. Então, aqui eu vou mostrar direto quais são os principais fatores de riscos relacionados com as doenças cardiovasculares. São colesterol, tabagismo, o estresse, o sedentarismo, tá? E o diabetes também. Então, a gente aqui vai abordá-los. O colesterol é procurar uma dieta rica, né, de verduras, legumes, uma dieta rica em fibras alimentares, porque ela ajuda na formação do bolo fecal, ajuda na eliminação da gordura pelo sistema excretor. Uma vida menos estressada diminui o risco de infarto e reduz o colesterol, tá? Cortisol está relacionado com isso. A prática de exercício físico reduz o nível de colesterol no sangue, né? Opte por mais carnes, né, grelhadas ou assadas e menos frituras, tá? Variar o consumo de carne, evitar uma quantidade excessiva de carne vermelha durante a semana, durante o dia, dá preferência aí, incluir peixes durante a alimentação, pelo menos um dia na semana. Faça uso de medicamentos regularmente, se indicados por seu médico. Algumas pessoas não conseguem controlar os níveis, né, de triglicerol, principalmente, então tem que tomar remédio. E aí a ideia é que a prática do exercício físico possa substituir o tratamento medicamentoso. A hipertensão arterial, né, tem que ser acompanhada, então assim ela vai aumentando o risco de hipertensão com a idade. Não tem cura, mas pode ser controlada. Movimentar-se, né, para poder diminuir. O exercício tem um efeito hipotensor. Manter o peso, evitar excesso de bebidas alcoólicas, né, é ideal para o controle. Tem alimentação saudável. Diminuir a quantidade de sal. Tem o sal de ervas, que hoje dá essa opção. Fala-se muito do sal do Himalaia, mas não há comprovação científica que ele causa diminuição na hipertensão. Pressão arterial acima de 12/8, né, ou 120/80 milímetros de AKG, é um alerta. Faça o uso de medicamentos regularmente, se indicados por seu médico, né? Tem até essa frase aí, seja 12/8. Tabagismo. Tabagismo é a maior causa isolada, evitável de adoecimento e mortes no processo do mundo, não só, né, das doenças cardiovasculares. O hábito de fumar traz prejuízo apenas para o fumante, mas para a família também, que são os fumantes passivos. A fumaça possui cerca de 7.000 elementos químicos, sendo algum desses cancerígenos. Então, assim, pare de fumar e viva mais e melhor. Procurar ajuda médica para parar de fumar. Muitas pessoas só conseguem fazer interrupção desse vício com ajuda médica. O diabetes é algo que a gente viu aqui. Praticar exercícios físicos ajuda a controlar os níveis de açúcar. E aí a gente viu a importância do controle do exercício físico, principalmente a gente ter noção do tipo de insulina que a pessoa toma, que tipo de diabetes ele tem,
como que está a regulação, ter o controle da glicemia antes, durante e depois, evitar atividade física em alguns horários. O sedentarismo é um dos fatores de risco para o diabetes por causa da dificuldade, da perda da eficiência da insulina em jogar a glicose para dentro da célula e ser metabolizada, sem contar que o exercício físico aumenta a ação de transportadores como o GLUT4, tá? Para poder jogar o açúcar dentro do sangue. E o diabetes sem tratamento pode causar outras doenças, incluindo o AVC, né, infarto, sem contar nas neuropatias, né, que causam aí até mesmo amputação dos membros, necrose das células periféricas. Faça uso de medicamento regularmente, indicado pelo médico. O estresse, eu acho que é o mal do século XXI, junto com algumas doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão, devido à pressão mesmo que as pessoas hoje em dia sentem, né, com os afazeres, até mesmo nessa pandemia, algo que a gente tem enfrentado. Então, é preciso enfrentar o estresse, encarar, ter momentos de lazer, ter momentos aí de falta de estresse, né, com a prática de atividade física, atividades recreativas. Então, as práticas, né, de exercício aí, de respiração, de meditação, ajuda a própria respiração funda, você acaba diminuindo a circulação de ar no cérebro, você vai relaxando. Então, existem práticas aí de meditação que são importantes. Tem uma alimentação rica em cereais integrais, vegetais e frutos para escapar do estresse. A alimentação está muito relacionada ao estresse, tá? Lembrando que a ingestão de vitamina C, ela inibe a ação do cortisol, que estimula o estresse. Só os indicativos, não tem outras ações. Preserve suas horas de sono, algo que a gente vê aí, as pessoas têm dormido cada vez menos que 6 horas, sendo o ideal de 8. Durante o sono a gente consegue dissipar melhor o estresse, renovar as energias e, se for o caso, se não tiver controlando o estresse, procurar ajuda do médico aí também, se tiver aí distúrbio do sono. E, por fim, o sedentarismo, algo que está relacionado com a nossa área. Nós somos aí os combatentes diretos aí do sedentarismo, estimulando as pessoas a adotarem práticas mais ativas do estilo de vida. Então, o sedentarismo, ele não foi colocado em último porque ele está aqui, ele é relacionado com hipertensão, com diabetes e também colesterol e com estresse, né? Todos esses fatores que nós falamos, se a gente já combateu o sedentarismo, a gente já pode ajudar os outros fatores. A prática de exercício ajuda a manter os ossos, né, devido à absorção de cálcio, evita a osteoporose, ajuda, né, na manutenção dos músculos, evita o processo de sarcopenia, que é a substituição, né, do tecido muscular pelo tecido adiposo, mantém as articulações saudáveis, atividade física proporciona aumento de energia e bem-estar, caminhadas diárias de 30 minutos são uma boa opção para começar. Vamos andar? Então, assim, lembrando que 30 minutos diário de atividades moderada e vigorosa é a recomendação para adultos. Essa recomendação para crianças e adolescentes é maior, é de 60 minutos por dia. Tem que ficar atentos. Mesmo a caminhada, quando ela for feita, ela deve ser feita de modo organizado e planejado, de modo que a gente possa garantir a intensidade do exercício. As caminhadas feitas de forma assim, sem planejamento, com conversas paralelas, né? Pode até fazer atividade física com alguém, isso é até bom, é motivante, mas que seja bem controlada. O ritmo da caminhada é importante, né? Para não cair, né, na mesmice, para controlar sempre a intensidade. Prefira as escadas a elevadores, pequenas mudanças, como, por exemplo, fazer compras a pé se for possível, deixar o carro no espaço mais longe para poder estimular a caminhada. Escolha uma atividade que mais combine com você e pratique. Eu acredito que a melhor atividade, o melhor tipo de exercício físico é aquele que a gente gosta. Então, procure variar, procure organizar e procure um profissional para te ajudar nisso. Combine uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividades físicas é algo que vai ajudar aí na mudança do estilo de vida. Quanto mais
saudável o ritmo de vida, quanto melhor o condicionamento, quanto melhor a alimentação, menos propícia ao sedentarismo as pessoas serão. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né, de leitura, de estudo, né, importante, eu vou disponibilizar para vocês. Tem aqui, né, o Diretriz em Cardiologia do Esporte e Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, publicado em 2013. Então, algumas informações que a gente viu aqui, né, bem breves, elas estão aqui em manuais, em diretrizes publicadas, tem uma atualização, né, desse mesmo documento de 2009, eu vou disponibilizar a versão atualizada para vocês. Quem um dia for trabalhar com pessoas que tem algum tipo de cardiopatia, deve ter essa literatura como manual. Aqui eu trouxe um artigo que também vai ser cobrado, sobre a morte súbita do exercício no esporte. Gostaria que vocês lessem esse artigo para a gente entender um pouco mais, entender que o processo, né, de morte súbita, né, ele é raro, mas ele pode acontecer. E aí, como evitar, como está essa avaliação pelo mundo? Gostaria que vocês lessem esse artigo também. Então, aqui tem outros livros, né, que trabalham com a questão do exercício e cardiopatia. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver onde ele está, que eu uso bastante. Esse aqui, ó, esse livro eu recomendo. Tá? É um livro Cardiologia do Exercício, do atleta ao cardiopata, dos editores Carlos Eduardo Negrão, Antônio Carlos Pereira Barreto. É um livro bem interessante também. Quem gostar de estudar alguma coisa nessa área, pode buscar nessa literatura. Mas, pessoal, fica aí meu abraço a todos vocês, meu agradecimento às aulas, à live. Felizmente, nós não tivemos a oportunidade de fazer essa aula ao vivo, mas também acho que não daria tempo. Foi uma aula bem completa, ela deveria ser dada em 2 partes, até para a gente poder ter uma discussão. Mas pelo vídeo vocês têm a oportunidade de ver quantas vezes vocês quiserem e me coloco à disposição para ajudar vocês. Forte abraço a todos.